Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor a todos. Depois esses ajustes aí, eu queria começar agradecendo mais uma vez o privilégio de estar com vocês, e de que meu irmão foi lembrado nesse momento sem saber, o nome do meu irmão é Gedaías. Ele mora em Belém, Ele está morando próximo aos meus pais e eu fico feliz de poder ouvir o som do nome dele também. É uma grande alegria para mim lembrar dos meus familiares, acho que para todos nós, Então eu gostaria de estender minha gratidão, ao pastor da igreja, pastor Marx, que já me conhece já algumas vezes, já nos encontramos já outras vezes, Eu gostei de ver várias vezes ele tocando violão com aquele microfone do Sandy Júnior, muito bonito, canta bem, toca bem, Eu espero um dia ter essa aptidão também, de cantar dessa forma e tocar. Isso é maravilhoso para todos nós, edificante para a vida da igreja, isso é muito bom. Agradecer também ao convite dos irmãos do Ministério de Oração, que confiaram também a mim esses dias de meditação juntamente com a igreja. Eu quero louvar a Deus, então, pela essa oportunidade que me dá de estar com os irmãos. Hoje pela manhã, nós estudamos uma parte dessa grande oração do nosso Senhor Jesus Cristo, do verso 1 ao 8, nós estudamos no capítulo 17 de João, e eu peço que você vá para lá, para o mesmo capítulo, onde nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor, mas hoje, agora à noite, falando especificamente do verso 9 ao verso 19. Então, João, Evangelho de João, capítulo 17, do verso 9 ao 19. Todos encontraram? Eu quero ler esse texto com os irmãos, para nós meditarmos hoje. Diz assim a palavra do Senhor: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te bendizemos por estarmos com nossas Bíblias abertas nesse momento, ansiosos por ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, não somente a ouvir a tua palavra, mas retê-la, aprendê-la, compreendê-la e, como diz ela, guardar no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Te pedimos o auxílio do Espírito Santo nesse momento, porque sabemos que é Ele quem nos ensina e que nos lembra dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que esse seja mais um dos momentos preciosos na tua presença, aonde somos revigorados, animados, exortados a estarmos cada vez mais crescendo no ministério da oração. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que no término desse sermão possamos ter um compromisso ainda maior com o ministério da oração em nossas vidas. Oro por isso,
em nome de Jesus. Amém. No ano passado, minha esposa, filha e eu fizemos uma viagem e aproveitamos a viagem para encontrar um casal de amigos nossos que morava no Brasil, mas que teve que ir embora para a Bélgica. Nós encontramos com eles um dia, pelo menos em Paris, e essa foi uma viagem muito maravilhosa, porque nós encontramos esse casal tão amado por nós. Nós encontramos eles lá, passeamos juntos, sorrimos juntos. Foi um grande prazer para nós abraçarmos, conhecermos aquele local, aquela cidade juntos, trocarmos informações sobre como está a situação deles, e eles trocarem sobre a nossa situação. Nós ficamos muito alegres, foi um dia maravilhoso na presença do Senhor. Um dia maravilhoso de amizade mesmo, de irmãos em Cristo. Mas aconteceu algo inusitado nessa viagem. Nós fizemos um plano, então, que eles iriam deixar a gente lá no aeroporto, para nós seguirmos viagem para outro local, e eles iriam nos acompanhar, e de lá eles iriam voltar para a casa deles, na Bélgica. Na ida, pegamos o trem, na ida para o aeroporto, pegamos o trem, e o trem começou a ficar muito cheio, mas tão cheio que a gente não conseguia se mexer. E aí, eles não conseguiram, digamos assim, ficar muito próximo de nós. O trem atrasou um pouco e eles tiveram que mudar os planos no meio do caminho. Tiveram que descer numa estação para poder seguir viagem para a cidade deles, enquanto nós seguiríamos para o aeroporto. Foi muito frustrante. Foi uma das experiências mais frustrantes da minha vida. Ver aquele casal que nós tanto amamos, que sorrimos juntos, matar a saudade e não conseguir dar aquele último abraço e desejar aquelas coisas boas que nós desejamos para as pessoas. Foi frustrante. Isso foi um marco na minha vida, na vida da minha esposa. Quando nós lembramos disso, nós temos o coração entristecido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um conforto. Nós sabemos que eles são evangélicos, sabemos que o Senhor está com eles e que o Senhor tem usado a vida deles para edificar a vida das pessoas. Mas se você tivesse a oportunidade de se despedir de alguém que vai ter que fazer uma viagem longa, o que você diria? Muitos de nós dizemos: Deus te abençoe, vá em paz, desejo muita paz, saúde, prosperidade, desejo muita coisa para você, coisa boa, né? Nós fazemos isso para as pessoas que nós amamos. De fato, todos nós temos esse apreço por pessoa que amamos. E o que nós vemos aqui nada mais é do que alguém que tem um profundo amor pelos seus amigos, pelos seus discípulos, mas que vai ter que fazer uma viagem e que não pode levar com ele seus discípulos. O que você pediria? Nesse caso, o texto que lemos fala do pedido de Jesus em prol desses discípulos que ficariam naquele momento para divulgar ainda mais o Evangelho. Nesses textos que nós lemos, nesses versos que nós lemos, nós encontramos então descrito o desejo de Cristo para a vida deles. O que Cristo desejou para eles. Que coisas boas Cristo orou a Deus pedindo a favor da vida deles. E eu quero fazer isso em 3 momentos também hoje. Jesus ora por seus discípulos. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. E ele faz isso porque eles foram dados pelo Pai a ele. Jesus ora por seus discípulos também para que sejam guardados por Deus. E Jesus ora por seus discípulos para que sejam santificados na verdade. Essas 3 verdades principais eu quero mostrar aos irmãos. Jesus está orando e nessa oração ele destaca essas 3 coisas. E eu costumo fazer assim, eu vou explicando o texto e vou tirando algumas aplicações para a nossa vida. Então peço que você fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos lendo e eu vou explicando algumas coisas para que nós possamos aprender verdades importantes para a nossa vida. Olha o verso 9. O verso 9 diz assim: é por eles que eu rogo. E esse é um ponto muito importante, porque Jesus vai dar uma ressalva sobre por quem ele está orando. O restante do verso diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Essa distinção Jesus já fez um pouquinho antes, e nós meditamos nela hoje pela manhã.
Mas Jesus, nessa oração, está deixando muito claro que a sua intercessão não é por todas as pessoas do mundo, e sim por uma parte. Essa parte não é somente pelos discípulos aqui que estão presentes nesse momento, porque o próprio Jesus, amanhã de manhã, nós vamos ver, ele vai estender um pouco mais essa oração. E foi algo que lemos agora há pouco, nossa irmã leu conosco, que Jesus diz lá no verso 20, não oram somente por esses, mas por aqueles que ainda vão crer em mim. Mas o fato é que Jesus está colocando um distintivo entre dois grupos de pessoas, os seus discípulos e o restante do mundo. É por esses que Jesus está orando. No verso 20, nós vemos isso muito claramente, ou repetido por Jesus. Há um relacionamento peculiar aí entre Jesus, seus discípulos e o restante do mundo. Esse relacionamento é pautado pelo amor, pela intimidade, pela exposição, obediência, pela fé, dependência, alegria, paz, bênção escatológica, frutificação que une os discípulos a Jesus Cristo. Tal relacionamento não é visto com todas as pessoas do mundo, e sim somente com estes discípulos que o Pai lhe deu. No verso 10, então, ele adiciona algumas informações para nós e diz: ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus traça aí duas coisas importantes. Primeiro, ele diz que tudo é de Deus. Porém, existe uma parte do que é de Deus que é confiado a Cristo, e esses são os seus discípulos. E nesses discípulos, o nome de Deus e o nome de Cristo é glorificado. Isso é importante, porque ele já fez esse distintivo. Nem todas as pessoas do mundo servem para a glorificação do Senhor. Os discípulos, sim. E além disso, esses discípulos servem para a glorificação não somente de Deus Pai, mas de Deus Filho. Isso nos leva, então, à nossa primeira verdade de hoje. Nossas orações devem ser em favor daquelas pessoas que pertencem a Deus, pois nelas o nome de Cristo é glorificado. Para quem que há esperança nesse mundo? Há esperança nesse mundo para um grupo somente de pessoas. Nem todas as pessoas do mundo devem ter esperança. Somente aquelas que foram dadas por Deus a Cristo devem ter esperança. Enquanto tais pessoas não entregarem suas vidas a Cristo, não devem ter esperança. Não há esperança alguma para elas, porque só há um relacionamento de amor e intimidade entre Jesus e aqueles que o Pai o deu. Digo isso porque muitas vezes oramos pela salvação de pessoas motivados pelo benefício que essas pessoas obterão ao serem salvas. Em que sentido? Nossa pregação, muitas vezes, é desenvolvida no sentido de que nós oramos para que pessoas sejam salvas porque nós queremos alegrar o nosso coração. Muitas vezes nós evangelizamos porque nós queremos ver os nossos bancos cheios. Nós nos dispomos a evangelizar não porque queremos ver o nome de Cristo glorificado, e sim porque queremos ver a nossa igreja lotada. Muitas vezes, sem perceber, nossas motivações ao evangelizarmos são influenciadas pela teologia do sucesso e da prosperidade. Nós nos entristecemos ao vermos poucas pessoas, mas um dia nós olharemos juntamente com os nossos irmãos e enxergaremos aquilo que Deus falou para Abraão. Olha as estrelas, olha as areias do mar. Você consegue contar? Não, pois assim será a quantidade de pessoas que farão parte dessa família. Nossa motivação, então, ao pregarmos, não é para vermos a igreja cheia. Antes de tudo, a motivação da salvação de pessoas pecadoras é a glória de Deus. E quando evangelizamos motivados, esperando sempre vermos número de pessoas aumentando, o que não é ruim, mas quando nossa motivação tem somente isso, quando nós não vemos conversões, nós vamos nos entristecer. Toda e qualquer pessoa que evangeliza, que prega, que distribui um folheto, que faz algo para a evangelização e não para a glória do Senhor, não buscando a glória do Senhor, vai desmotivar em algum momento.
Todo pregador que prega, achando que deve ser reconhecido pela sua pregação, vai desmotivar em algum momento, porque em algum momento ele não será reconhecido. Em algum momento a igreja não verá o que ele está dizendo para a igreja. E se ele prega motivado por isso, então a sua motivação, a sua alegria, a sua empolgação vai diminuir. Porque Deus salva pessoas para que nelas o nome dele seja glorificado. A primeira razão da salvação, da conversão de pecadores, não é o benefício dos pecadores, é a glória de Deus. E o que temos feito com o evangelho na mídia social é totalmente o contrário, onde pregadores dizem: você é o centro, você é a fraqueza de Jesus. Peça para Ele, Ele vai ouvir você porque você Ele ouve, porque você Ele ama, porque você Ele ama mais do que tudo. Invertemos os papéis, aonde colocamos o homem no lugar de Deus. Ao invés de glorificarmos no evangelho a Deus, glorificamos o homem. Ao invés de colocarmos Deus no trono, colocamos o homem no trono. É isso que tem se feito com o evangelho. Se nós estudássemos mais a oração do Senhor, talvez não fôssemos pegos por tais evangelhos como esses. Geralmente, nosso evangelismo é caracterizado pelo desejo que vemos de ver pessoas entregarem suas vidas a Cristo, mas não de vermos pessoas entregarem sua vida a Cristo e nisso Ele ser glorificado. Nós precisamos avaliar a razão pela qual pregamos o evangelho. Por que muitos cristãos evangelizam hoje? A principal, a maior razão é que eles perderam de vista a glória de Deus. E eu quero falar com você hoje. Você que nunca mais falou de Jesus para ninguém. Você que nunca mais conseguiu abrir a boca para conversar sobre outra coisa que não seja política, novela e futebol. Por que nós, cristãos, sendo cristãos, perdemos o prazer pelo evangelismo? Só tem uma razão. Perdemos de foco a glória de Deus. Porque se amássemos a glória de Deus, iríamos pretender, desejar, pregar, orar, para que o nome de Deus fosse glorificado em todas as partes, através de muitas pessoas. Quando nós apagamos a chama do evangelismo em nossa vida, é evidente que o nosso coração está colocando outra coisa no lugar de Deus. Está colocando a prosperidade, talvez, o amor à saúde, talvez, o amor ao cônjuge, ao namorado, tanto faz. Mas quando nós perdemos o ânimo na evangelização, é porque nós perdemos Deus de foco. Pregamos, irmãos, porque vivemos para a glória de Deus. Evangelizamos porque vivemos para a glória dEle. Cantamos porque reconhecemos a glória dEle. Servimos por causa da glória dEle. Ofertamos, entregamos os dízimos, lemos a Bíblia, oramos, tocamos, conversamos, andamos, dirigimos, criamos filhos, amamos nosso cônjuge, comemos, bebemos, respiramos, porque nós existimos unicamente para a glória dEle e precisamos lembrar disso. Em nós, Deus é glorificado. Fomos salvos, irmãos, para a glória de Deus. Deus nos salva com esse propósito, para que em nós, seus discípulos, o nome dele seja exaltado, glorificado, acima de todos os nomes. Então, se há algo que você precisa aprender hoje, a primeira lição é essa. Deus salva pessoas em Cristo para a glória dele. E a glória dele deve ser a sua ambição. No verso 11, nós encontramos mais uma verdade. Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus estava prestes a deixar os discípulos. Ele iria deixar o mundo e ficar distante, fisicamente pelo menos, de seus discípulos.
Os discípulos, auxiliados pelo Espírito Santo, ficariam nesse mundo. Jesus já falou disso no capítulo 16. Esta é a razão pela qual Jesus intercede por eles. Eles vão ficar e Jesus vai. Jesus então se preocupa com o estado da vida desses discípulos que ficarão. E durante o período que eles estiverem nesse mundo, eles vão precisar do auxílio de Deus e por isso Jesus está orando. Então, resumindo, o que nós vemos, principalmente nesse verso 11, é que a oração está intimamente ligada com a nossa necessidade por Deus. A oração em busca de proteção de Deus é extremamente necessária durante o período que estivermos peregrinando nesse mundo. Há uma íntima relação, então, entre nossa permanência no mundo e o ministério da oração. Isso nos leva, então, a essa verdade. Por que não oramos? Por que nos ajuntamos mais para cantar do que para orar? Por que nos ajuntamos mais para conferências teológicas, para temas de conferências em reforma, temas doutrinários, temas polêmicos, mais do que para oração? Não oramos, irmãos, muitas vezes. Se sabemos de tudo isso, se sabemos da necessidade que nós temos da oração, por que não oramos? Nós oramos em casa com o nosso cônjuge. Nós oramos com nossos irmãos. Nós oramos em nosso grupo pequeno. Nós oramos sozinho. Nós oramos com nossos filhos. Nossos filhos sabem que temos o ministério de oração. Por que nós não oramos como deveríamos orar? Uma razão também. Somos seres egoístas. De fato, queremos sempre as coisas para nós mesmos. Ao invés de intercedermos uns pelos outros, ao invés de orarmos uns pelos outros, 90% de nossas orações são pedindo coisas para nós e não pelos outros. Tiago diz e dá uma advertência a todos nós, no capítulo 4, verso 2, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Em outras palavras, a deficiência na nossa vida de oração deve-se ao fato de sermos egoístas. E quando oramos, ainda assim, quando oramos com orações egoístas. Mas a Bíblia está recheada de advertências sobre a oração e a necessidade de orarmos. Colossenses capítulo 4, verso 2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para o que eu o manifeste como devo fazer. Paulo está pedindo oração até mesmo para saber pregar o Evangelho. Agora imagina só Paulo, criado junto aos pés de Gamaliel, que sabe a Torá decorada desde os 5 anos de idade, que está no final da sua vida, um apóstolo, recebendo a revelação de Deus, pedindo oração para que saiba pregar o Evangelho. Olha a consciência de Paulo em relação à necessidade que tem do ministério da oração. 1 Tessalonicenses 5,17, você sabe desse texto, até de cor, ele é bem pequeno. Orai sem cessar. Mas se a Bíblia está cheia de advertências, de incentivos, de exortações ao ministério da oração, por que carga d'água a gente não ora? Eu dei 2 motivos para você. Talvez você já tenha perdido a glória de Deus de foco. 2, quem está no centro é você. Nós precisamos orar, irmãos. Orar para que Deus nos ajude a orarmos. Precisamos orar até que consigamos orar. Nós precisamos ter consciência da necessidade que nós temos desse ministério. Precisamos orar por proteção de Deus. Nós precisamos orar cada vez mais, buscando o auxílio de Deus. No mundo sem Deus, nós não somos nada.
Se Deus não intervir, se Deus não agir, se Deus não nos proteger, se Deus não estiver ao nosso lado, nós não cumpriremos nenhum passo da nossa missão. O ministério da oração anda junto com a nossa respiração. Se nós não oramos, então nós estamos em grave perigo. Mesmo Deus nos protegendo, mas ainda assim, Ele faz isso através do ministério da oração. E nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar sempre, orar sem cessar, orar continuamente, orar em casa, orar na igreja, orar no trabalho, orar em qualquer lugar. Nós precisamos orar. Que nossos corações, irmãos, com essa oração de Jesus, seja inflamado para que nos engajemos no ministério da oração. Esse é o propósito de estarmos estudando isso esses dias. Esse é o propósito de estarmos aqui sentados, ouvindo esse sermão, ao ler esse texto, ao estudarmos essa passagem, da frequência de oração que devemos ter cada vez maior. Nós precisamos fechar os nossos olhos, irmãos, dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos nos trancar na nossa sala, nosso quarto de oração. Nós precisamos orar em conjunto, orar individualmente. Nós precisamos orar sempre. Porque o Senhor nos chamou para esse ministério e nós precisamos, enquanto estivermos nesse mundo, do ministério da oração. Mas a segunda parte dessa mensagem está no verso 11, a parte B, até o verso 16. E aqui nós encontramos o pedido do Senhor Jesus em prol de seus discípulos para que sejam guardados por Deus. O verso 11 diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes. Você percebeu que o tempo inteiro Jesus está falando, me destes, que tu me deu, aqueles que tu me concedeu, o tempo inteiro. Por que ele está fazendo isso? A ênfase de Jesus, nesse contexto desse capítulo, é mostrar que ele tem uma íntima relação com esses discípulos. Ele quer que eles experimentem essa relação de intimidade, e isso vem através do ministério da oração. E Ele quer que essas pessoas que Ele ama, mas teve que se afastar delas por um tempo, pelo menos, Ele quer que elas sejam protegidas por Deus. E não somente isso. Ele quer que elas recebam proteção, mas Ele também quer que essas pessoas sejam unidas. O restante do verso 11 diz, para que eles sejam um, assim como nós. Isso significa que a unidade dos discípulos é totalmente dependente da ação de Deus de protegê-los. Em outras palavras, a proteção de Deus sobre os discípulos está intimamente ligado com a unidade que eles possuem, ou que devem possuir. No verso 12, Jesus dá mais algumas explicações sobre como funciona essa proteção. Olha o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, porque me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, ele está dizendo que os seus discípulos eram guardados por ele, mas agora seus discípulos serão afastados dele e precisarão da proteção do Senhor e, logicamente, do auxílio do Espírito Santo. E esses discípulos, então, qual é a evidência de que eles estão sendo protegidos por Deus? É que eles vivem em unidade, eles vivem unidos, eles vivem próximos. Só que a proximidade aqui que Jesus está falando não é uma proximidade somente física, mas é uma proximidade ainda maior. Porque se você não percebeu, no verso 12, Jesus cita alguém que andava junto com eles, mas que não era deles. Judas, aquele filho da perdição, estava lá junto com eles, mas não era parte deles. E isso nos leva a uma grande reflexão, de sabermos que é possível servir em ministérios cujos discípulos de Jesus estavam sendo beneficiados. Servimos em ministérios cujos discípulos de Jesus hoje são beneficiados também. E ainda assim, não sermos do Senhor. O fato de Jesus estar junto dos discípulos não quer dizer que os discípulos estavam juntos dele. Judas estava caminhando junto, e mesmo junto, não fazia parte.
Precisamos pensar então que o ministério da proteção de Deus em nós é evidenciado pela unidade. E unidade não quer dizer somente proximidade física. A unidade da igreja está intimamente ligada, dependente da ação poderosa de Deus. E para isso nós precisamos orar. Eu quero destacar 2 aplicações nesse ponto. Estar na igreja não quer dizer que você faça parte dela. Vir ao sábado, vir ao domingo, vir à terça, vir à quinta aqui, não quer dizer que você faça parte da igreja. Porque é possível que você caminhe com as pessoas que estão na igreja, que você sirva em algum ministério da igreja, que você toque, cante, pregue, que você esteja fazendo qualquer outra atividade, qualquer outro ministério, e ainda assim não seja da igreja. Há muitas pessoas que entram para convivências com a igreja, mas que nunca fizeram parte dela. Há pessoas que levantam a mão, vêm à frente, fazem uma oração, mas ainda assim não fazem parte do corpo de Cristo. É o que Paul Washer chama de decisionismo. Nós impregnamos, infelizmente, com um falso evangelho de que o fato da pessoa ter vindo aqui à frente e ter feito isso, ela está salva. E muitas vezes a pessoa vem, faz isso, vive a vida do jeito que quer depois, e alguém pergunta, você é crente? Ela diz, sou. Como é que você sabe? Porque um dia, há 10, 20, 30 anos atrás, eu fui na igreja, e lá eu fiz a minha oração. E nós vimos um pouco disso pela manhã. Mas além disso, por que nós não andamos tão juntos? Muitas pessoas pensam que para fazer os irmãos se aproximarem, basta fazer programações. Vamos fazer convivência, retiro, vamos fazer churrasco, nada melhor do que o churrasco, futebol, programações que tenham, no final, comes e bebes, nada melhor do que isso é comunhão. Vamos juntar o povo, fazer programações de comunhão. E muitas vezes os irmãos estão juntos, mas não unidos. Por quê? Uma das razões é porque nós não oramos. E eu quero deixar bem claro esse ponto aqui, irmãos. Eis uma das razões pelas quais nós vemos igrejas rachadas, desunidas, separadas. Eis uma das razões pelas quais nós vemos grupos dentro da igreja. Pessoas que não se falam, pessoas que não interagem, irmãos que se levantam contra irmãos, e a razão é nós, eu e você, deixamos de orar. A igreja moderna vive em busca de resultados imediatos e visíveis. Isso conduz a valorizar exacerbadamente apenas aquelas programações de encontros, onde podemos ver as pessoas agindo e servindo. A exemplo disso, podemos ver as pessoas investindo pouco nos cultos, onde o foco é educação, oração, e valorizando programações sociais, eventos como Marcha para Jesus, Louvorzão, festas gospels. Isso tem a sua parte no ministério da vida cristã. Mas se ele está dissociado da vida de oração, então alguma coisa está errada. A igreja moderna vive em busca de coisas materiais. A procura por curas físicas, prosperidade material, solução de problemas através de rituais parecidos com pagelança, ou melhor, com a qualidade de vida física tem uma participação maior na vida dos cristãos do que o ministério da oração. Isso é um fato, irmãos. Uma igreja que pouco ora por unidade é uma igreja desunida. Não importa a quantidade de pessoas que existam nela. Não importa quão ativa, quantas programações ela tenha. Se não há um ministério de oração efetivo, constante, numérico, então lá não há unidade. Eis a importância pela qual você deve vir aos cultos de oração. Eis a importância pela qual você deve se juntar ao ministério de oração.
Porque para contribuir com a desunião do povo de Deus, basta fazer uma coisa, ou melhor, basta não fazer nada, basta não orar. Quando não oramos, dividimos. De quem é a culpa por muitas vezes ter desentendimentos no meio do povo de Deus? Nossa! É de Deus a culpa? É claro que não. É porque nós não oramos por unidade. Nós sabemos da relação que há entre oração e unidade. E quando não oramos, nos dividimos. Igrejas racham, denominações se separam. Não conseguem falar a mesma língua porque nós paramos de orar. A culpa não é do pastor, não é dos presbíteros, não é dos diáconos, não é dos líderes, é da igreja, é minha e é sua. Quando nós de manhã acordamos e não oramos, quando nós temos tempo livre e ficamos no WhatsApp e Instagram e não oramos, quando nós, ao invés de estarmos aqui na igreja, juntos orando, estamos em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa e não estamos orando. É nossa culpa por uma igreja estar desunida. Nós precisamos entender a importância do ministério da oração para que possamos esperar, ansiar a unidade na igreja, porque não importa o tanto de programação que passamos dentro da igreja, se não há um ministério de oração efetivo, nós, em algum momento, vamos nos desunir. Enquanto nossos joelhos não se dobram, irmãos, a nossa igreja sempre estará dividida. Sempre. Se você quiser saber se uma igreja é unida, eu dou um conselho a você. Faça 2 visitas a ela. Uma no culto de domingo à noite e outra no culto de oração. Se a diferença numérica for grande, você tem sua resposta. Uma igreja unida é uma igreja que ora. Sem oração, não há unidade. Se o povo é de Deus, então somente Deus pode uni-los. E por isso nós precisamos orar. A oração é o reconhecimento de que nós dependemos de Deus para fazer tudo, até mesmo para falarmos a mesma língua, para caminharmos no mesmo caminho, para estarmos sendo direcionados pela mesma direção. Nós precisamos orar. Caminhando um pouco mais, no verso 14 até o verso 16, nós encontramos algumas informações adicionais que servem de aplicação para a nossa vida. Jesus diz no verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se você percebeu, a ênfase o tempo todo aqui, são do mundo, eu não sou. Eles estão do mundo, mas não são do mundo. Jesus está enfatizando isso bastante. E, logicamente, isso ele está fazendo porque há um distintivo, quem é de Deus e quem não é. No verso 13, ele diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Por que Jesus está orando pelos discípulos nesse ponto? Ele está orando porque a proteção de Deus é evidenciada pela alegria de Cristo neles. Esse é um ponto importante. Jesus está pedindo para que Deus guarde os seus discípulos. E como sabemos que Deus está guardando os seus discípulos, bom, uma razão eu já dei, ou uma evidência, melhor dizendo, eu já dei, que os discípulos andam em unidade. E agora? É que eles têm a alegria de Cristo em si. Em outras palavras, a alegria na vida cristã está intimamente ligada com o ministério da oração. Nós vivemos numa geração de cristãos infelizes. Por quê? Porque não são cristãos com uma vida regada pela chuva da oração. Há cristãos que talvez você seja um deles, e eu tenho um compromisso aqui de talvez revelar e demonstrar isso, para o seu benefício, se esse for o caso, que só oram quando as coisas estão extremamente ruins.
Precisamos orar por cristãos que não oram. A falta de alegria na vida cristã é evidenciada por isso. Se você consegue ver um cristão que o tempo inteiro está triste, cabisbaixo, reclamando da vida, não tenha dúvidas de que a vida de oração dele não vai bem. Há pelo menos 3 sintomas da falta de alegria em nossa vida. Em primeiro lugar, há muitos de nós que se alegram somente quando nós adquirimos bens materiais. Comprou um carro, comprou uma casa, comprou algo, um bem. Estou muito feliz, pastor. Alegre. Olha, pastor, vem aqui. Oi, irmãos, eu estou tão alegre, tão feliz. Mas quando acontece alguma coisa na vida espiritual de um ente querido, quando acontece uma conversão na igreja, ele não consegue nem dizer amém, muito menos glória a Deus, e ainda pouco aleluia. Por quê? Porque talvez o foco dele não esteja mais no relacionamento com Cristo. Infelizmente, ele foi pego sorrateiramente pelo amor aos bens materiais. Em segundo lugar, o segundo sintoma da falta de vida de oração, que envolve na falta de alegria, é que muitos de nós que se alegram somente quando nós somos reconhecidos pelo que fazemos na igreja ou no trabalho. Nós desenvolvemos ministérios e quando nós não somos valorizados, elogiados, reconhecidos por esses ministérios, ficamos tristes. E aqui há um diagnóstico para a sua alma, para o seu coração. Se você ficar triste quando alguém não reconhece o que você fez na igreja ou fora dela, se você fica cabisbaixo, se isso tira o seu sono, é porque você está amando aquilo. E por não ter obtido o reconhecimento, você se entristece. Em terceiro lugar, há muitos de nós que não se alegram, porque nós estamos nos alegrando somente quando estamos com a saúde boa. Quando uma enfermidade vem, as pessoas não conseguem olhar para o céu e agradecer a Deus como Jó, e dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que nós não conseguimos fazer isso? Eis uma das razões. A nossa sala de oração está vazia. O nosso quarto de oração nunca mais nos viu. Nossas orações se resumem a 2, 3 minutos por dia. A razão pela qual nós não sorrimos para as paredes é porque não oramos. Porque todas as pessoas que têm um envolvimento com o ministério da oração, que têm um coração voltado em busca da glória de Deus, são cristãos alegres. O carro dele quebrou, o que acontece? Amém. Graças a Deus. O salário não chegou? Amém. Graças a Deus. E o mundo pensa que nós somos loucos quando agimos assim. É incoerência. Lógico, é uma coisa ruim que aconteceu? É. Quem gosta de ter um carro quebrado, ou algum bem perdido, ou a saúde física abalada? Quem gosta? Ninguém. Mas isso não tira a nossa alegria. Porque ainda que nós morramos, um dia estaremos com o nosso Senhor. Ainda que percamos tudo, um dia teremos tudo na presença do nosso Senhor. Esse é o ministério da oração que nos volta, que nos converge o coração para essas verdades. E essas verdades trazem alegria no nosso coração, em que a nossa alegria não depende de circunstâncias, não depende se tudo vai bem, se as coisas estão indo bem no casamento, na vida financeira, na vida sentimental, na vida profissional. Não importa o que está acontecendo, se nós estamos bem com Deus, se nós estamos bem com Cristo, se nós estamos o tempo inteiro tendo contato com Ele, então estamos alegres. Nós precisamos orar mais, irmãos. Se nós queremos ver pessoas sorrindo, irmãos sorrindo, precisamos orar por eles,
para que eles lembrem, aprendam, relembrem, se for necessário, o ministério da oração na vida deles. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar porque o Senhor espera que nós tenhamos esse vínculo com Ele, e quando temos essa proximidade com Ele, nosso coração se enche de gozo, de alegria, e exulta, e louva o nome do Senhor, independentemente das dificuldades. Onde há pouca oração, pouca alegria. Onde há muita oração, muita alegria. Precisamos regar, irmãos, nossos corações com a água da oração, para que conheçamos, para que possamos colher os frutos da alegria. Essa é a marca da proteção de Deus em nós, enquanto estivermos nesse mundo. Deixa eu finalizar com o nosso último ponto, com mais 2 lições, do verso 17 ao verso 19. No verso 17, Jesus faz mais um pedido a Deus Pai, e pede que Ele faça o seguinte, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No verso 11, Jesus dirigiu-se a Deus como Pai Santo. No verso 19, ele afirma que santifica a si mesmo, e demonstra o propósito dessa santificação no final do verso 17, para que eles também, final do verso 19, perdão, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, 2 versos aí, Jesus enfatiza a questão da santidade, verso 17 e verso 19. Está claro, então, que tanto num quanto no outro, há uma íntima relação entre o ministério da oração e o ministério da palavra. Por quê? Porque a santificação vem na verdade. E verdade é uma expressão que João usa muito, em todo o seu evangelho, em suas cartas também, para fazer referência à palavra de Deus. E aqui, Jesus deixa bem claro que a verdade é a palavra de Deus. A palavra é um instrumento, então, de santificação de Deus para os seus discípulos. A santificação flui através da pregação da verdade. A santidade do povo de Deus está impermeada, está entrelaçada com o ministério da palavra. É necessário, então, que nós entendamos essa relação. Interceder pela santificação é a mesma coisa que interceder pelo ministério da palavra. É a mesma coisa que interceder para que nossos irmãos conheçam a palavra. E enquanto estão conhecendo a palavra, nesse momento eles estão sendo santificados pela palavra. E isso nos leva, então, à nossa penúltima lição. Devemos orar para que sejamos santificados através do conhecimento das Escrituras. E aqui eu quero abrir um grande parêntese, irmãos. Por que eu defendo a pregação expositiva? É porque eu estou extremamente convencido de que através do conhecimento sistemático, constante da palavra, é que temos nossos pecados confrontados, nosso caráter moldado, nós temos nossa vida de oração modificada, nossa vida de evangelização corrigida, nossa adoração guiada e todas as áreas da nossa vida direcionadas para a glória de Deus. Não há santidade sem a exposição da Escritura. Por que nós precisamos estar em contato com a Escritura, em contato com o ensino que o pastor, que os irmãos trazem para nós? Porque sem esse contato, sem o conhecimento da Escritura, sem a explicação, sem a exposição da Escritura, nós não prosseguiremos crescendo em santidade. Prego, irmãos, expositivamente, porque eu creio que através do conhecimento da Escritura, nós somos santificados pelo Espírito, alimentados pelo nosso Senhor, curados pelo médico dos médicos, ensinados pelo mestre dos mestres e governados pelo Rei dos Reis. Eu prego expositivamente, irmãos, porque tenho absoluta certeza de que quando falo o que Deus disse no passado, Deus transforma o nosso presente, modificando consequentemente o nosso futuro.
Eu prego expositivamente, irmãos, porque meu coração é enganoso. A minha mente é pecaminosa. E se você já percebeu, eu leio muita coisa do que eu prego. Por quê? Porque eu quero dizer apenas o que Deus disse. E nisso, vocês são santificados. Minhas palavras sem a Escritura são mentiras. Minha voz sem a Escritura não são mais nada do que sons sem sentido algum. Minha pregação sem a exposição da Escritura não é nada mais do que arrogância e blasfêmia ao nome de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para guiar os nossos caminhos. Somente a palavra de Deus, então, é a verdade. Ela é a única verdade. Ela diz sobre ela mesma que é a verdade. Não há santidade reservada para nós à parte da Escritura. Por isso, no dia como hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, porque um dia Deus usou um homem para dizer somente a Escritura. É contraditório ir contra a consciência quando a Escritura diz algo e as pessoas nos chamam para fazer outra coisa. A reforma surgiu, existiu, porque Deus interviu no coração de pessoas, levando elas para a Escritura, tirando elas do espaço, do tempo, da negridão, da ignorância. À medida que somos expostos, irmãos, então, à palavra de Deus, nós somos santificados por Deus. Daí a necessidade de nós entendermos a relação que há entre esses dois ministérios. Santificação não existe sem oração, e santificação não existe sem palavra. Por isso nós precisamos orar por essas coisas. Através da palavra de Deus, nós somos todos os dias, passo a passo, purificados, transformados, santificados pelo Senhor. Eu disse isso hoje pela manhã, quando eu falei do ministério do Espírito Santo. Qual é o ministério dele? E deixa bem claro no capítulo 16. O ministério do Espírito Santo é usar a Escritura para guiar o povo de Deus, para lembrar o povo de Deus das verdades que Jesus já tinha ensinado para o povo de Deus. O Espírito Santo não revela coisas para nós no futuro. Ele revela coisas do passado, porque são nelas que está o firme fundamento que vai trazer para nós transformação. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele não trabalha a parte da Escritura, porque é através dela que ele santifica a igreja do Senhor. Nós precisamos entender essa verdade importantíssima, irmãos. Quando desvalorizamos a palavra, estamos desvalorizando a santidade. Quando não ouvimos, não gostamos, não buscamos ler a palavra, estudar a palavra, ouvir sermões sobre a palavra, perguntar ao pastor sobre a palavra, é porque o nosso coração está em declínio na vida de santidade. Porque não tem como existir um cristão que esteja crescendo em santidade, que não goste, que não deseje, que não queira conhecer cada vez mais o Senhor, através da palavra, esse Senhor que o salvou, que morreu por ele, que ressuscitou por ele, para tirar ele dessa vida de trevas, de escuridão e de pecado. Nós precisamos entender essa verdade importante, irmãos. Porque sem ela, nós não conseguiremos aplicar a última verdade. Olha o verso 18. Jesus finaliza a sua oração por seus discípulos, contemporâneos ali, naquele momento, mostrando que a relação que há entre o ministério dele e o ministério de seus discípulos é íntima. Olha o verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo o seguinte: Deus enviou a ele. Jesus envia seus discípulos. E qual foi o propósito desse envio do Pai em relação ao Filho ao mundo? Ele veio para fazer Deus Pai conhecido. Jesus já falou disso hoje pela manhã para a gente. O ministério dele foi manifestar Deus Pai e demonstrar que esse Deus Pai enviou o Deus Filho. Esse é o ministério de Jesus na terra, que ele pode ser resumido nesse contexto. Qual seria o ministério da igreja? O mesmo. A igreja
pecadores como nós, recebemos a vida de Cristo em nós, para que sejamos enviados ao mundo para fazer o quê? Para anunciar quem Deus é, quem Cristo é, a fim de que o mundo inteiro conheça o nosso Senhor. Isso nos leva, então, à nossa última verdade. Para que os discípulos de Cristo preguem o Evangelho, é necessário que sejam verdadeiramente cristãos, guardados por Deus, santificados através do conhecimento da palavra aplicado pelo ministério da oração. Infelizmente, irmãos, temos igrejas que oram muito, mas não se preocupam com o conhecimento da Escritura. Os membros dessas igrejas têm seus corações aquecidos para fazer missões, mas com suas mentes vazias de conteúdo da palavra de Deus. Eles falam de Jesus sem conhecer de fato quem Ele é, porque não conhecem a palavra de Deus. Pregam o Cristo da palavra sem conhecer os detalhes desse Cristo. Como consequência, nós temos um evangelismo deficiente. Pessoas ingressam na igreja e não amadurecem no conhecimento de Cristo. Há um pregador que diz que é impossível que uma igreja cresça, que é possível que uma igreja cresça numericamente sem a pregação expositiva. Mas é impossível que ela cresça espiritualmente sem a pregação expositiva. Eis o erro de tais igrejas que enfatizam a oração, mas esquecem do estudo da palavra. O estudo da palavra é necessário para que nós possamos avançar e evangelizar o mundo. Por outro lado, temos igrejas que são gigantes do conhecimento da Escritura e pigmeus no ministério da evangelização. Creio que esse é o erro da minha denominação. Cabeça cheia, coração vazio. Conhecemos muito de evangelismo, mas não fazemos evangelismo. Temos toda a munição em nossas armas, mas elas ficam guardadas em depósitos. Temos o amor pelo conteúdo da palavra, mas não amamos na mesma medida o compartilhar da palavra. Como consequência, nós temos a ausência de evangelismo abundante. Pessoas ingressam na igreja, ao invés de aquecerem os seus corações por missões, esfriam. Elas começam a olhar somente para si mesmos e não conseguem levantar os olhos e ver que os campos estão brancos para serem colhidos. Infelizmente, a cabeça se encheu e o coração não se aqueceu. Mas, além disso, também há ainda outro tipo de igreja. E essas igrejas possuem membros extremamente envolvidos com o evangelismo e ação social, mas sem nenhuma vida de santidade. Não dão um bom testemunho. São pessoas que são controladas pelo poder de querer crescer e não de quererem ser governados pelo Senhor. Pessoas não amadurecem sem vida de santidade. Cristãos que levam em seus lábios o Evangelho de Cristo, mas que em suas costas o mau testemunho evangélico está crescente. Elas não são honestas em seus trabalhos, não são bons exemplos de vida moral, são pessoas apaixonadas pela missão evangélica, mas não pela santificação que vem daquele que comissionou a todos nós. Todos nós, irmãos, nossas igrejas, nossas denominações, precisamos ter um equilíbrio na certeza de salvação, vida de oração, busca por santidade, para que possamos cumprir a nossa missão de pregarmos o Evangelho em todos os cantos do mundo. Não dá para orarmos sem conhecermos a palavra. E não dá para conhecermos a palavra sem orarmos. Não dá para fazermos as duas coisas e ainda assim não termos mudança em nossa vida. Se não há transformação de vida, o Evangelho enfraquece. Nosso testemunho causa ridicularização ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de tudo isso. Tudo isso está envolvido. E o que nós precisamos é de equilíbrio.
sempre que converso sobre denominações, eu elogio o zelo na pregação da Igreja Presbiteriana, a visão missionária da Igreja Batista, o evangelismo e a vida de oração dos assembleanos. São todos pontos fortes. Agora você consegue imaginar se a gente juntasse toda essa galera? Se nós conseguíssemos juntar todo esse povo, e cada ponto positivo desses irmãos fosse entrelaçados e fosse contagiando nossos pontos negativos a ponto de chegarmos a um equilíbrio, quão poderosos nós seríamos na evangelização do mundo? Você consegue imaginar? Como nós temos um potencial imenso ao nos unirmos em um só propósito. E Deus quer fazer isso conosco. Ele quer fazer isso através do ministério da oração. Ele quer fazer isso através de você. Basta que você feche os seus olhos, dobre os seus joelhos e ore. E é por isso que eu convido você a orar hoje. Vamos orar. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Te louvo porque ela confronta os nossos pecados, revela a deficiência de nosso caráter, mas ela também nos dá graça, ela nos dá condições de arrependimento, ela nos dá a certeza do teu amor por nós, mesmo nós vacilando em várias áreas. Te louvo que apesar das nossas negligências, ainda assim nós podemos confessar os nossos pecados, porque Tu és justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, a fim de que cumpramos a nossa missão nesse mundo. Por isso eu oro, Senhor, nesse momento de conferência, que nesses 2 dias, cada um de nossos corações seja impactados pela Tua palavra, sejam moldados por ela, transformados por ela, aquecidos por ela, a fim de que nós possamos entender a importância do ministério da oração, para juntos orarmos constantemente, fervorosamente, buscando a Tua proteção, buscando a Tua santidade, buscando o Teu conhecimento, a fim de que o Evangelho do Senhor seja ainda mais propagado nos 4 cantos da terra. Senhor, eu te peço um despertamento espiritual na nossa vida de oração. Molda, Senhor, a cada um de nós. Transforma nossos propósitos, nossos princípios, nossos valores, nossas prioridades, que possamos buscar ainda mais a presença do Senhor individualmente, coletivamente, para que o Teu nome continue sendo exaltado, glorificado e mais pessoas, mais discípulos Te conheçam para a glorificação do Teu nome. Abençoe, Senhor, o pastor dessa igreja. Abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe cada irmão dessa igreja. Que todos nós, como cristãos que somos, como discípulos que somos, possamos valorizar o ministério da oração ainda mais. Fala conosco, continua falando conosco nesses 2 dias, para a glória do Teu nome, para a edificação da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.